boa tarde para você que nos acompanha. Hoje nós recebemos aqui no estúdio do Voz do Litoral a deputada estadual pelo PL, Flávia Francischini, ela que também é a primeira vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná. Deputada, inicialmente, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no Voz do Litoral. Eu fico muito feliz porque vocês nos recepcionam sempre com muito carinho, com muito cuidado e nos estendem, nos abrem esse espaço para a gente trazer, né, o nosso trabalho, as nossas informações, e a TVCI é sempre muito parceira da gente. Obrigada. Deputada, primeiro que eu vou usar o você a seu pedido, Por então favor. já vou avisar a audiência aqui, que é a pedido da própria deputada, né, que a gente não se dirija por senhora. Então, você é a primeira vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Paraná. A gente está num ano que é um ano político, que é onde se incentiva muito, né, que existe essa presença da mulher na política. Então, gostaria que você fizesse uma avaliação a respeito dessa sua estada como vice-presidente na mesa diretora. Então, em 170 anos, nós nunca havíamos, né, tido uma mulher na Assembleia Legislativa como vice-presidente. Eu me sinto extremamente lisonjeada, feliz e digo todos os dias que esse lugar não é um lugar da Flávia Francischini, é um lugar de todas as mulheres, que as mulheres se sintam ali, né, prestigiadas e se sintam ali no meu lugar, porque eu acho que essa posição a gente conquistou com muito trabalho. E eu falo que não só na política, em grandes diretorias, em grandes empresas, a mulher tem mostrado que ela tem galgado êxito, né? A mulher, ela não deixa de ser mãe, a mulher não deixa de ser esposa, a mulher não deixa de ser dona de casa, mas com muita sensibilidade, com muita inteligência, com muita responsabilidade, com muito profissionalismo, a gente consegue ocupar esses espaços. A gente tem hoje no TJ a doutora Lídia Maegima como presidente do TJ, pela primeira vez também uma mulher. Então, a gente tem mostrado essa perspicácia, essa expertise para também, com muita excelência, ocupar esses espaços. E olha, se a gente tem 53% da população feminina, a gente tem sim que ocupar cada vez mais essa posição também na política. A gente tem mostrado com o nosso trabalho, nós temos hoje na Assembleia Legislativa 10 mulheres que trabalham, cada uma com a sua pauta, cada uma com o seu trabalho muito bem feito, mas trabalhando pela família, trabalhando pela população paranaense e juntas, de mãos dadas, também com os nossos parlamentares amigos, homens, juntos na hora que a gente precisa trabalhar. E eu falo, a gente não quer estar à frente dos homens, a gente precisa ali dos nossos amigos, dos homens, no momento que a gente precisa realmente aprovar as leis, fazer um trabalho conjunto, a gente quer estar ao lado dos homens. Eu não sou feminista, não quero de forma alguma estar à frente, mas assim, trabalhar todo mundo junto. Mas lógico, se a gente tem 53% da população feminina, nada mais justo do que a gente estar cada vez mais ocupando essa posição. Então, estar hoje como primeira vice-presidente em 170 anos é um motivo de muito orgulho para todas nós mulheres. Agora, deputada, você esteve aqui nesse estúdio em várias oportunidades ao longo desses anos, né? Às vezes, para trazer emendas aqui na cidade, nós convidamos que você viesse até aqui. Isso. E outras vezes também para falar para fazer as palestras, né? Que você faz em todo o estado do Paraná. Então, fala um pouquinho para a gente sobre essa sua proximidade com o litoral do estado e também com as mães atípicas. Então, bom, a gente tem essa proximidade, essa paixão com o litoral, porque nós estamos em Curitiba, mas a gente está aqui no litoral todo final de semana, né? Nós temos casa ali em Guaratuba, então o que nos faz estar sempre em Guaratuba, ou aqui em Paranaguá, ou em Pontal, nós temos amigos em todo esse litoral, em toda essa região. Eu, como esposa do delegado Francischini, o Francischini sempre teve um carinho enorme, uma recepção e um retorno muito grande em todas as votações dele, né? Então, um reconhecimento pelo trabalho dele e essa recíproca também foi comigo, né? Da minha primeira eleição, essa recíproca foi muito grande, esse reconhecimento. Então, a gente, nada mais normal do que a gente ter também esse retorno, né? Esse reconhecimento. A gente sabe o quanto é importante o litoral também para o nosso Paraná. Enquanto turismo, né? A gente tem aqui em Paranaguá, a gente tem o porto, né? Que é a nossa entrada e a nossa saída, o tanto que é importante na economia do nosso Paraná. Então, assim, a gente tem esse carinho, a gente faz com maior orgulho, com maior prazer, a gente, enquanto parlamentar, sabe o quanto é importante enquanto instrumento de transformação, enquanto realmente instrumento para trazer
recursos para cá. Nós destinamos para cá mais de 10 milhões em emendas, para o mercado do peixe, para a Paz. Há menos de um mês eu vim aqui, dei entrevista e depois eu fui na PAI, onde a gente destinou recursos. A gente foi na escola municipal, na escola estadual, nós levamos recursos, inclusive, para fazer a mudança de um quadro de energia. Sobrou recurso, a diretora aproveitou para trocar o piso. Então, assim, é tão legal você voltar num lugar e você ver que o recurso que você destinou foi utilizado e foi utilizado para transformar aquele espaço para que as crianças pudessem ter uma melhoria, né? Então, é muito bacana você saber que você está sendo instrumento de transformação. E com relação às minhas palestras e com relação à questão do autismo, eu sou mãe atípica. Quando eu saí da Polícia Federal, foi por um propósito maior, foi para realmente ser a voz de tantas mães, de tantas famílias que não podiam ser para os seus filhos e fazer o que eu podia ser para o meu. A gente, enquanto mãe, enquanto cristã, a gente não consegue ser feliz sozinha. Então, muitas vezes eu chegava num consultório, eu podia proporcionar para o meu filho um tratamento, uma consulta por um plano de saúde, por ser servidora pública, e muitas vezes eu via crianças ali que estavam aguardando há muito tempo um serviço, uma consulta que não conseguiam ter porque estavam na fila de espera. Então, teve um momento que eu realmente virei a chavinha e falei, olha, eu preciso fazer mais. Foi quando realmente eu decidi vir para a política. O Fernando já estava nesse meio e não me arrependo. Acho que hoje eu faço muito mais, foi como a gente fez o Código do Autismo, hoje a gente já está com o Código da Síndrome, o Código de Down. Enfim, além disso, desse trabalho parlamentar, a gente sentia que podia falar mais ainda e fazer mais ainda. Por quê? Porque o autismo é algo muito novo, apesar de já existir há muito tempo, né, desde o início dos tempos. Antes, o autismo era visto como aquela criança que se jogava no chão, não era visto, não era diagnosticado como autismo. Era aquela criança mal educada, indisciplinada, ou muitas vezes aquela pessoa que era vista, um adulto, uma criança, que muitas vezes não se comunicava, eram loucos, né? Não eram diagnosticados como autismo. De 20 anos para cá, que pelo diagnóstico precoce, pelo exame, pela consulta, que hoje existe um diagnóstico realmente, que são constatados e são diagnosticados, mas antes não. Então, muitas famílias, a maioria, principalmente quando você anda pelo interior, muitas famílias humildes, e às vezes muitas famílias realmente que têm um poderio, mas que não conseguem ou não chegaram a ter essa informação, ficam extremamente norteadas, ficam extremamente desesperadas quando recebem esse diagnóstico. Pais, mães se separam, 70% das famílias se separam quando recebem um diagnóstico, porque não tem uma estabilidade emocional, muitas não têm uma estabilidade financeira. Dados estatísticos mostram que 70% dessas famílias se separam, na maioria das vezes é o pai que vai embora, a mãe fica e essa mãe fica. Primeiro com a autoestima lá embaixo, porque o marido foi embora, né? Ok, existem pais fantásticos, mas na maioria das vezes é o homem que vai embora. Essa mãe não fica só com essa criança, essa mãe fica com mais 3, 4 filhos, uma fileirinha de filhos, fica com a situação financeira terrível e aí vem a maior de todas as preocupações para a gente. Essas mães estão se suicidando. Então, pensando nisso, a gente bolou há 3, 4 anos atrás, a gente pensou num projeto que deu muito certo, que são essas palestras e que a gente está hoje na de número 175. Amanhã eu faço em Cruzeiro do Oeste. Nós rodamos 175 cidades fazendo essa palestra e eu vou falando como mãe, eu não vou falando como parlamentar. A gente vai para falar com essas mães, o quanto é importante essas mães abrirem as asas, colocarem os filhos debaixo das asas, pensarem que é difícil, que realmente o tratamento não é algo fácil, o luto que elas passam quando recebem diagnóstico, mas que se Deus deu esses filhos, realmente porque seriam delas, né, que não é fácil, mas que é bola para frente e que tudo vai dar certo. Deputada, o nosso tempo já acabou, mas eu gostaria que você falasse a respeito de ter sancionado o Código do Autismo pela Assembleia Legislativa do Paraná e também do seu trabalho à frente do Código de Down, né? Que é um trabalho muito importante. Então, se puder falar um pouquinho a respeito desses dois trabalhos... A gente fala muito, né? É que a gente sente muito orgulho desse trabalho. Então, o Código de Down foi algo fantástico, realmente, porque a gente só tinha a Berenice Piana, que é uma lei federal,
que é uma lei do autismo de 2013, mas ela não dava respaldo, ela não dava direito às famílias de se tratarem. E quando nós deputados do Paraná, fizemos o ano retrasado aqui no Paraná e já é sancionado pelo governador Ratinho, nós passamos a dar tratamento às famílias. Foi o que eu falei agora, se a família está tratada emocionalmente, psicologicamente, a família consegue dar um tratamento melhor para o filho. A criança, o adulto autista, ele precisa ter dentro de casa uma família bem. Então, um dos artigos mais importantes dentro desse código é justamente isso, é poder dar para a família esse tratamento, dentre outros artigos muito importantes nesse código. Hoje, o nosso Código do Autista, ele é o primeiro na América Latina. Ele serve como referência na América Latina. Então, é um motivo de muito orgulho, não só para mim, mas para todos os nossos parlamentares, para toda a nossa população. Mais uma vez, é o Paraná saindo em primeiro lugar. E com relação ao Código de Down, eu não sei se você sabe, mas nós não temos em nenhum estado brasileiro, em nenhum município brasileiro, nenhuma lei que fala de Down. Sabia disso? Não sabia. Nós não temos. E assim como os autistas, as pessoas com Down têm esse direito. Então, eu fui procurada pelas mães de Down pedindo também esse respaldo jurídico. Eles têm direito disso. Assim como as nossas mães pediram para os nossos autistas, nós fomos atrás disso. Isso aí foi um projeto meu, não foi um projeto de outros deputados. Assim como partiu para o autismo, de Down foi um projeto meu, sozinha. Hoje nós temos outros parlamentares que este ano pediram para ser coautores, mas eu vim andando esses 2 anos sozinha, nós passamos por muitas comissões, agora esse projeto está na CCJ, eu estou pedindo e eu tenho certeza que o deputado Alexandre Cury, que é um grande parceiro, é um presidente que sempre vê além, é muito humano, solidário, e ele vai me ajudar com certeza para que a gente consiga aprovar isso antes mesmo de setembro, porque é uma causa justa e os nossos Downs precisam ter essa lei. Tá certo, deputada. Nosso tempo esgotou, mas agradeço mais uma vez a sua presença aqui no estúdio do programa Voz do Litoral. Muito obrigada e um bom trabalho para você. Eu que agradeço mais uma vez vocês, que são sensacionais, que nos recebem com muito carinho, a TVCI, que está aí cada vez mais crescendo, a gente caminha junto, acompanha. Muito sucesso para vocês. Mais uma vez, obrigada, carinho. Obrigada. Nós conversamos, então, com a deputada estadual Flávia Francischini, pelo PL Paraná, ela que também é primeira vice-presidente da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná.